da tal desaposentação. A Denise está aqui com a gente, sempre com o seu didatismo, tentando fazer a gente entender. Eu juro que li o noticiário ali, Denise, e acho que entendi mais ou menos. Mas o que você poderia dizer para o nosso ouvinte que também não está entendendo lufas? Não vai ter desaposentação, começa por aí. Então já não vai ter, então não precisa mais entender nada. Bom dia, Denise. Bom dia. Pois é, foi a decisão de ontem do Supremo, essa história já estava rolando há um bom tempo. É o seguinte, digamos, muitos aposentados que se aposentaram com mais jovens, aí com a aplicação do fator previdenciário, que é aquele fator que acaba reduzindo o valor da aposentadoria quanto mais cedo você se aposenta, não é? Só que as pessoas cumpriam aqueles requisitos para poder pedir aposentadoria e se aposentavam com 50 anos, 51, 52. Tem idade ativa ainda para poder... E o corte é muito pesado. Uhum. E aí as pessoas continuam trabalhando, recebendo e pagando previdência, porque é a regra, você está trabalhando, você tem que pagar a previdência. Com base nisso, muita gente começou a entrar na justiça querendo uma revisão do valor do benefício, porque teve esse tempo adicional de contribuição. E aí o Supremo decidiu ontem, não foi unânime a decisão, mas decidiu que isso não está previsto em lei. Então, se tivesse que haver alguma alteração, teria de partir do Congresso, porque pela legislação em vigor não tem a possibilidade de desaposentação, de você se desaposentar, fazer o recálculo e ter um benefício maior. Isso teria um efeito prático muito ruim para as contas da Previdência. Se fala aí na possibilidade potencial de 141 bilhões de rombo, porque muita gente que não entrou na justiça, poderia entrar. O custo imediato, com base nos processos que já estavam em andamento, daria cerca de 1 bilhão a mais. E nós estamos naquela fase que o governo vai apresentar a reforma da Previdência para fixar até uma idade mínima de aposentadoria para evitar o rombo crescente do sistema. Né? Porque senão daqui a pouco não consegue bancar, vai abocanhar todo o orçamento do governo. Então teria inclusive esse impacto negativo. Claro que quem está aposentado não gosta da idade, mas eu acho que a gente tem que reconhecer com realismo, Edgar, que o pessoal que continuou trabalhando, a grande maioria sabia que ia fazer isso. Então aproveitou uma brecha legal que permitia essa aposentadoria muito cedo para ter esse reforço do orçamento mensal. Então o cara se aposentava recebendo R$2.000, R$2.200, fazia diferença no momento, só que quando você pensa em parar de trabalhar e viver com isso... Não, aí fica apertado. Aí complica. Aí aperta. Exatamente. Mas era a regra do jogo. Você sabia que ia acontecer isso. E aí alguns advogados começaram a surgir com essa ideia de tentar rever a situação. Agora, não está previsto em lei. E eu acho que essa decisão do Supremo acaba abrindo espaço até para o governo avançar com a reforma da Previdência, que eu acho que é fundamental hoje, até para complementar aquela PEC que vai limitar o aumento de gastos. Para você ter uma ideia do quanto que a Previdência pesa, se não houver a reforma da Previdência, daqui a pouquinho a PEC perde a validade, porque a Previdência vai abocanhar tudo que o governo pode expandir do orçamento. É uma coisa muito complicada. O sistema previdenciário custa muito para o orçamento de modo geral, né? Ô, Denise, subiu o desemprego no Brasil também? Subiu, mas eu acho que tem até um dado a ser observado aqui com atenção. Hoje saiu a PNAD do IBGE, que ela calcula o emprego no trimestre. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego ficou em 11,8%. No trimestre encerrado em junho, estava em 11,3%. Piorou. Só que o IBGE divulga esse dado mensalmente. E no trimestre encerrado em agosto, a taxa já tinha chegado a 11,8%. Portanto, no trimestre de agosto para o trimestre encerrado em setembro, não houve alteração. E se esperava uma piora quase contínua do mercado de trabalho, porque ainda tem uma fraqueza muito forte da atividade econômica nos vários setores. Então, eu acho que é um dado a ser observado. Se a gente entrar numa fase de estabilidade, de repente até pode vir alguma recuperação mais à frente. Isso não impede, claro, que continue a piora do mercado de trabalho. O CAGED também divulgou ontem o corte de mais de 39 mil vagas com carteira assinada, né? No mês de setembro. E piorou em relação a agosto. Então, a informalidade crescendo, mas essa estabilidade eu achei até um bom sinal em meio a esse emaranhado de dado ruim que a gente tem de mercado de trabalho, que está muito ruim, sem dúvida alguma. São 12 milhões de desempregados. A informalidade crescendo demais. Então, porque a informalidade é um paliativo, mas que, né, quebra-galho. É um quebra-galho, exatamente, mas não leva a nada, né? Quer dizer, a pessoa consegue se segurar no momento, mas não tem um futuro garantido. E cai o rendimento, e aí não tem direito, aí você fica é um emprego precário. Não é de baixa qualidade. Sim. Então, quando você perde o emprego carteira assinada, a situação muda um pouco. Agora, eu acho que vale observar esse dado do IBGE, porque o IBGE nem chamou muita atenção no relatório, mas eu achei boa a estabilidade. A gente não está podendo
podendo confiar muito, vamos falar assim, nos dados quando eles saem melhores da economia, porque em agosto levou um tombo de novo, né? Tudo piorou de novo, em julho tinha melhorado. Então vamos ver. Quem sabe, final do ano, vagas temporárias, a gente tem algum alento aí. Eu falei exatamente esses dias na Boa Notícia a questão dos concursos públicos, tal, né? E do aquecimento, que sempre é característico nessa época de final de ano, né? Até época de festas, onde as pessoas, mas também é dentro de um emprego temporário que não resolve a Que vai questão. ser menor esse ano, né? Pelo menos o Comércio está sinalizando que vai contratar menos, né? Porque ele não está esperando um Papai Noel muito gordo. E a qualificação, né? Que é tão... tem uma demanda tão grande hoje em dia pela qualificação também, é ainda um grande problema, né? Do trabalhador brasileiro. Né? E tem um problema também que você pega esses dados da PNAD, aí tem um contingente de jovens muito grande desempregado, isso redireciona toda a carreira. Porque o cara entra no mercado de trabalho, ele não consegue emprego na área dele, ele vai para qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí depois, você sabe, vai tendo promoção e vai indo, a pessoa não retorna àquela vocação original dela, redireciona tudo, né? Mas é isso. Tá bom. Essa Denise Campos de Toledo com a gente Bom aqui. dia, gente. Bom dia para você.